amadinhos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Comigo, professora Márcia Ramos Martins. A nossa aula 0.1. É isso aí, amadinhos. A gente vai começar a trabalhar aqui, ó, a parte gramatical, a parte lá da sintaxe, frase, oração e período. Olha só, veja a temática da nossa aula. Aqui, ó, frase. Você vai lembrar o que é frase, o que é oração, o que é período. E nesta aula também a definição e o conceito. Belezinha? Vamos lá. Aqui com exemplos aqui para vocês, ó. Ó, eu tenho uma imagem. Nessa imagem você está vendo o quê? Uma pessoa numa bicicleta, um ciclista, próximo a quê? Ao semáforo, a faixa de pedestre. Viu só? E dentro dessa imagem a gente vai elaborar outras o quê? Frases. Então, o que é frase? É todo enunciado de sentido completo. Aí você vai perguntar assim, que é isso, amadinha? Vamos aqui aos exemplos. Aqui eu tenho, sim, eu vi o muro. Atenção, ciclista. Detrás do muro, frio, eu vos saúdo e canto. Então, amados, eu quero que vocês fiquem ligados no seguinte. Quando eu falo assim, sim, eu vi o muro, ó, isso aqui é uma frase. Então, ele foi capaz de emitir uma mensagem. Belezinha? Atenção, ciclista, também é outra frase, tá? Também, quando a gente fala atenção, opa, já vai ficar atento. Então, transmite a mensagem. Detrás do muro, frio, eu vos saúdo e canto, ó, preste atenção. Grifei aqui esta palavrinha, que é a ação. E você já vai saber, você já sabe. Toda palavra que indica ação é o quê? É um verbo, ok? Então, essa frase aqui, essa primeira, é formada em torno de um verbo. Presta atenção, eu vou chamar aqui de frase verbal. De frase verbal. Atenção, ciclista. Amados, não houve a presença de quem? Do verbo, mas eu vou continuar chamando de frase, porque emitiu, passou a mensagem, houve uma comunicação. Não tem frase, só tem nome, eu vou chamar de frase nominal. Deixa eu apagar aqui. Que negócio é esse? Frase. Voltando aqui. Frase nominal. Por que não tem? Porque não tem verbo. O que eu tenho aqui de trás do muro frio? Eu vos saúdo e canto. Eu tenho a presença de dois verbos, então vai ser frase verbal também. Só que a gente aqui, ó, eu tenho a presença de duas frases verbais, então eu tenho a presença de duas orações. Estão ligadas aqui a frase, oração e período. Dando a sequência aqui, amadinho, só para entender. Então, todo enunciado capaz de emitir uma mensagem é frase. Tem sentido completo? É frase. Trouxe aqui uma tira. Ó, vamos ler aqui, ó. Já engessei seus braços e pernas. Agora, uma notícia ruim. Qual doutor vai coçar? Amados, liguem-se aqui, ó. Engessei é o quê? Verbo. Ó, vai coçar. Bem aqui, vai coçar. Eu tenho uma locução verbal. Aqui nesta tirinha eu tenho frase, eu tenho oração e eu tenho um período. Então, fiquem ligadinhos nesta aulinha que você vai saber diferenciar quando que ela é uma frase,
quando que é oração e quando que é período. As frases, elas podem ser formadas por uma só palavra. Como assim, amadinha? Quando que eu tenho só uma palavra? Olha só, socorro! É uma palavra. Aí, ó, a ideia que dá de pedir ajuda. A pessoa está precisando de uma ajuda. Então, socorro, a pessoa está em perigo. Quando fala, cuidado, já chama atenção também. Então, a frase ela pode ser formada por uma só palavra. Então, aí eu tenho o quê? Só frase. Ah, professora, o nome, mas só que dá para entender o que é. Foi, passou a mensagem. A frase também ela pode ser formada por várias palavras. O dia está maravilhoso. Ó, mais de uma palavra. É frase também. Vamos ver aqui os exemplos que eu trouxe para vocês. Volte. É uma frase, só tem uma palavra. E essa palavra é um verbo. Chove. Socorro. Silêncio. Atenção. E envelheço. Olha só, meus queridos. Eu tenho aqui volte. Eu vou chamar isso daqui. Ele é uma frase formada por um verbo. Chove é uma frase formada por um verbo. Socorro é o nome. Silêncio é o nome, que é o substantivo. Belezinha. Atenção é o nome, que é o substantivo. E envelheço é o quê? Frase também, mas só que ele é verbo. Observe bem que aqui eu tenho 6 exemplos de frase. Veja bem, uma formada só por um verbo, a outra formada só por um nome. Então, ela é só o quê? Frase formada de uma só palavra. Na segunda, de várias palavras. Vamos ver aqui. De trás do muro, frio, eu vos saúdo e canto. Então, ó, cada uma dessas palavrinhas que você está vendo aqui, ó, tá formando uma frase. Atenção, crianças. Que felicidade. Vejam bem, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ó, um conjunto de palavras que formou, ou seja, uma frase. Atenção, criança, aqui essa frase é formada por 2 palavras e aqui por 2 palavras também. Belezinha? Então, ó, frase pode ser formada por uma só palavra ou por várias palavras. Aqui, as frases, elas podem ser sem verbos, que são chamadas de frase nominal, como eu coloquei lá anteriormente. Silêncio, socorro, cuidado, atenção, né? Isso, quando não tem a presença de verbo, será chamada de frases nominais. Ó, para que haja frase, a presença do verbo não é necessária. Olha só, fique atento a isso, ó. Não é necessário ter a presença do verbo para ser frase. O que é necessário? Ela emitir uma mensagem. Transmitir, a pessoa entendeu? Ótimo, isso daí é frase. Silêncio hospital. Ó, que você já viu por aí, né? Este símbolo aqui, ó. Ó, então, silêncio, já sabe que não vai ser preciso, é proibido o uso de celular. Então, ó, no hospital. Outra que tem aqui, ó. Se o enunciado possui sentido completo, ele será frase. Acabei de falar, amadinho. Então, se na hora se lá tivesse só isso daqui, ó, você leu, claro que você já vai perceber que não é para fazer barulho, não pode. Oração. O que é oração? O que você entende por oração? Meus queridos, preste atenção aqui para mim, amadinhos. Olha só, vou falar com você aí. Ó, oração é uma frase formada em torno de um verbo. Isso mesmo, para ser. Ó, oração é necessária a presença de verbo. Esse verbo pode ser uma locução verbal ou somente uma forma verbal mesmo, tá bom?
Por exemplo, usando só um verbo. Márcia chegou cedo. Qual é o verbo que aparece aí? Verbo chegar. Aí, outra. Márcia vai corrigir a prova. Aí eu já tenho uma locução verbal. Então a oração é necessária a presença de uma forma verbal ou uma locução verbal. Isso já vai dizer que já é uma oração. De olho na tela. Acompanha aqui comigo. Uma forma verbal. Eu tenho, sim, eu vi o muro. Tá aqui, ó, o verbo. Volte logo. Outra aqui, ó, verbo voltar. Então, aqui, ó, o verbo, aqui eu vi, e o verbo voltar. Duas ou mais formas verbais integrantes de uma locução verbal. Ó, os cabelos foram ficando branco. Vou mudar aqui a canetinha para você observar bem. Ó, foram ficando branco. Essa parte aqui é o quê? É uma locução verbal. A classe está lendo um livro de mitologia grega. Ó, está lendo locução verbal. Então, preste atenção aqui. O que é oração? A oração é um conjunto linguístico que se estrutura em torno de um verbo ou uma locução verbal. Resumindo, oração é uma frase com verbo. Fácil? Dúvida? Nunca no Brasil. Vamos continuando aqui. Olha, conhecendo agora neste momento o que é período. O período, ele é formado por uma ou mais oração. Aí você vai perguntar assim, como assim, amadinha? Vamos ver, o que diz a gramática? Período é a frase constituída de uma ou mais orações, formando um todo com sentido completo. Beleza? Olha só. Período simples. Quando ele é formado por apenas uma oração. Como que eu vou saber disso? Pela presença do verbo, da forma verbal. Quando ele for formado por apenas uma oração, ele vai ter só apenas um verbo. E será chamado de oração absoluta. Veja aqui, ó. As plantas necessitam de cuidados especiais. As plantas necessitam de cuidados especiais. Você não entende a mensagem? Entendo. Você, ó, só que aqui, ó, tem a presença de verbo. Então, você vai ser chamado de oração, porque tem a presença de um verbo. E como só tem um verbo, então, chamado de oração absoluta. Beleza? Continuando. O amor é eterno. Olha só a presença aqui do verbo ser. Isso, amados. Se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração e vai ser chamada de oração absoluta, formando o quê? Período simples. Ok? Vamos lá. Período composto. Formado por mais de uma oração. Licença aqui rapidinho. Como assim, amadinha? Ó, período composto. Márcia chegou e foi ao banheiro. Olha só. Chegou e o verbo chegou e o verbo ir, que é o verbo foi. Belezinha? Não é de muito, eu juro que me acontece essa tristeza. Mas também não era a vez primeira. Observe aí, amados, essas palavras que estão destacadas, todas são verbos. Em cada pedacinho desse, por exemplo, tá aqui, ó, primeira oração, segunda oração, né? Mas também não era vez primeira. E aqui, ó, esse período aqui, eu tenho 4 verbos e eu tenho 4 orações. Eu vou saber a quantidade de oração
pela quantidade de verbos. Outro exemplo. Quero aquelas flores para presentear minha mãe. Aqui eu tenho o verbo querer e o verbo presentear. Ó, dois verbos, duas orações. Então, quando eu tenho um período composto, quando aparece mais, né? Ó, formado por duas ou mais orações. Belezinha? Ficou claro? Claro! Então, vamos continuar aqui, ó. Vamos na prática. Vamos praticar? Ver se realmente você está entendendo o que é frase e oração em período? Trouxe aqui para vocês uma questão que diz o seguinte. Sobre o trecho a seguir, é correto afirmar que o tempo voa. Cabe a você ser o piloto. Preste atenção, você vai analisar o que é correto afirmar dessa expressão. O tempo voa. Cabe a você ser o piloto. Letra A. Trata-se de um período, mas não é uma frase. B. A primeira é uma oração absoluta e a segunda, um período composto. C. Trata-se apenas de um período. D. As palavras voa, cabe, você e ser são verbos, portanto, indicam orações. E aí, amadinho? Pelo conceito, né? Pelos exemplos que eu trouxe aqui para vocês, qual é a alternativa? Vamos fazer a conferência? Olha só, ó. Quem marcou a letra B? Muito bem, parabéns aí, ó. Então, a primeira oração é absoluta. Aí você vai ver, por que, amadinha? Ó, só tem o quê? O verbo. Então, quando é formada uma oração formada por apenas é formada apenas por um período ou uma oração, né? É um período simples, então é uma oração absoluta. E na segunda, cabe a você ser o piloto. Olha aqui o verbo caber e o verbo ser. Então, esse período aqui, ó, é um período composto. Belezinha? Por quê? Eu tenho duas orações. Como que você diz? Pela presença do verbo. Então, a letra A está eliminada por quê? Porque ele fala assim, trata-se de um período simples, mas não é uma frase. Claro que é uma frase porque tem sentido completo e também não é um período simples, tá? E a C, por que está eliminada? Porque está dizendo que trata apenas de um período, mas aqui eu tenho dois períodos aí, mais de um. Por isso que não é a letra C. E a terceira, ele fala o seguinte, as palavras voa, cabe, você e ser são verbos. Amadinho, você sabe que a palavra você é um pronome, tá? Aí, portanto, de coração. Então, essa daqui está eliminada devido porque ele falou que você é verbo e você não é verbo. É, sim, um pronome. Beleza? O que eu trouxe agora aqui? Sempre a gente vai terminar com uma mensagem. Beleza? Vamos aqui à mensagem do dia. Estudar pode não ser o que mais gosta de fazer, mas será essencial para um dia fazer o que mais gosta. Então, eu quero agradecer aqui a participação de vocês. Obrigada pela companhia e até a próxima aula.